coisa, eu tenho 5% aí para dar de aumento, já tem recurso reservado. E, obviamente, nós também temos outra fonte de recurso, que é uma questão muito importante. Vocês sabem que nós estamos aqui, a partir de hoje, há uma pressão bastante grande, movimentos no Estado de professores universitários, alunos, pela votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que, por incrível que pareça, não foi votada ainda. A Constituição manda que fosse votada até 30 de junho e, surpreendentemente, bom, foi adiado, né? Claro que há interesse de adiar, porque enquanto não se definir para onde vai o dinheiro, fica muito fácil, inclusive para o atual governador, que por sinal também é candidato, dizer que ele vai fazer qualquer coisa, porque não tem realmente compromisso nenhum escrito, que é exatamente o orçamento do Estado. Eu estou colocando isso porque eu acho que a gente tem, sobre a Base Nacional Comum Curricular, eu quero dizer que a minha hipótese é uma hipótese de que nós estamos, na verdade, estamos vivendo a criação atualizada do que o governo da ditadura empresarial militar pretendia fazer conosco. Eu quero lembrar para vocês que início dos anos 70, que a gente até estuda em História da Educação, que é a chamada época da tecnocrática da educação, eu, em 70, ingressei como professora de educação, professora de curso normal, e queria deixar claro para vocês duas coisas, né? Até divergindo um pouco do Marcos Lorielli, que antecedeu-nos na mesa anterior, porque eu tenho muita clareza. Eu não era efetiva e, portanto, não é só que eles desestimularam. Não havia concurso para professor de filosofia e, portanto, foi muito fácil para o governo militar acabar com a filosofia, porque bastava não nos contratar mais, tá certo? Que, aliás, foi o que eles fizeram. E eu também admirei, porque a escola dele, acho que foi a única, ele foi um privilegiado, que não teve realmente um controle, porque o controle sobre nós não era sutil, era direto. Por exemplo, nós não podíamos falar que ali havia sido dado um golpe. A orientação é que falássemos que tinha havido uma revolução, né? Então, é só para a gente saber que tem um controle realmente sobre os conteúdos e sobre a maneira de apresentá-los, que não é uma questão qualquer, ela é dirigida. E nesse sentido, vou dizer para vocês, como professora de metodologia de ensino, que é como professora do curso normal, efetivamente, nós fomos convidados a fazer cursos, e eu fiz um curso de excelente qualidade no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, no INPE, para a gente ver um pouco como as coisas eram complicadas. Foi lá, em 1971 e 72, que eu ouvi pela primeira vez, aprendi conceitos do que era eficácia, eficiência, avaliação de desempenho, produtividade. E, portanto, eu quero dizer que quando eu penso que essas palavras eram de 72 e hoje são as que dirigem, inclusive, a organização dos conteúdos, quero lembrar para vocês que habilidades e competências, elas são, não é uma questão qualquer. E se vocês pegam, aqui hoje eu só trouxe a Base Nacional do Ensino Médio, porque a do ensino fundamental é mais gorducha, então pesa muito. Mas é interessante para a gente ler e andar com eles, porque algumas vezes a gente tem que ler, porque a pessoa não acredita que a gente está dizendo o que eles disseram, de tão absurdo que elas são, não é? E qual é a concepção que eles têm de professor, o que eles pensam de nós. Primeiro, todos nós somos um pouco preguiçosos, somos, digamos, assim, resistentes à inovação e, obviamente, mal formados, certo? Razão pelo qual tudo tem que ser dito do jeito que eles querem que se diga, né? Eu tenho aqui, trouxe duas coisas que é muito, muito interessante. Sobre unidade temática, eu trouxe até para a gente ver, está lá na Base Nacional Comum Curricular. Ciências no primeiro ano, só para vocês verem o que eles pensam da gente.
vida e evolução. Essa é a unidade temática. O conhecimento é corpo humano. E barra respeito à diversidade. Aí veja bem a habilidade que eu devo desenvolver. Imagine, eu comecei como professora alfabetizadora, então vocês viram. Localizar, fora aquele número que vem, né? EF01, CL0234, vocês sabem. Muito fácil de ser identificado. Isso. Localizar, nomear e representar. Isso é a habilidade que deve ser adquirida. Graficamente, aí, entre paredes, por meio de desenhos, partes do corpo humano e explicar suas funções. Segunda habilidade. Discutir as razões pelas quais os hábitos de higiene do corpo, entre parênteses, lavar as mãos antes de comer, escovar os dentes, limpar os olhos, o nariz e as orelhas, etc., são necessários para a manutenção da saúde. Vocês vejam, é considerar que um professor é decididamente imbecil. Eu estou dizendo isso porque sobre isso virá o material que será distribuído por eles para todos os professores. Né? Quero dizer para vocês que em 72 eu fiz um curso no qual eu devia ensinar as professoras alfabetizadoras a fazer um plano de aula competente. Que nós tínhamos, na época, na Lei de Diretriz e Base, tínhamos assim, formação integral da criança e do adolescente. Aí o governo da ditadura, daquela época, dizia o seguinte: olha, formação integral, como é que se mede isso? O que quer dizer formação integral? Vocês têm mania de usar esses termos generalistas. O que é uma formação integral? E às vezes a gente tinha aquela mania mesmo de falar: olha, se a criança está feliz de ir na aula, porque deve estar sendo muito bom lá o que acontece lá. E eles diziam: felicidade. É ridículo uma coisa como essa. Você tem que dizer o seguinte: primeira semana de setembro, o aluno tem que aprender a escrever 5 palavras que, por exemplo, comecem com o dígrafo LH. Se ele escrever palhaço, galho, parabéns. Se ele escrever 5 palavras, Lisete, muito bem, você foi uma boa professora. Escreveu 3, Lisete, você precisa se dedicar mais. Não escreveu nenhuma, Lisete, acho, já está aqui um sinalzinho, certo? Cuidado, você tem se dedicado pouco, correto? Vou ler aqui sobre as habilidades, uma habilidade que está dada aqui. Exemplo de habilidade. Isso aqui está na Base Nacional Comum Curricular. Eu já ponho a página para as pessoas também não acharem. Página 29, tá certo? Tem lá, olha, diferenciar escravidão, servidão e trabalho livre no mundo antigo. Peguei um de história, que vocês sabem que o professor de história está sofrendo. Aí vem a explicação. Isso, diferenciar. Esse é o verbo, veja bem, que explicita o processo cognitivo envolvido na habilidade. Segundo, se isso não é tecnocracia, eu não sei muito bem como é que chamaria. Complemento do verbo, que explicita objeto de conhecimento mobilizados na habilidade. E modificadores do verbo ou do complemento dos verbos que explicita o contexto e ou uma maior especificação da aprendizagem esperada. No caso, no mundo antigo. Certo? Bom, eu estou colocando isso porque realmente habilidade e competência, né, é uma visão exclusiva de uma determinada concepção de educação. Eu sou Paulo Freireana, portanto eu não posso usar habilidade e competência, porque isso para mim não quer dizer coisa nenhuma. Eu sou contra realmente que se organize o ensino dessa forma. Por isso, sobre a questão da reforma, tá certo? Eu vou só aqui, eu diria para vocês que não há dúvida nenhuma que o PSOL pretende, e eu quero dizer para vocês como governador, que vou autorizar uma grande confusão, que é o seguinte: alô, alô, professores, vamos queimar todos juntos as apostilas que desde
Desde o governo certo, nós temos aqui. Alô, escolas, que tal apresentar o projeto que vocês querem desenvolver na escola, conversando com a comunidade, chamando os pais. E alô, que tal começar a abrir de novo as escolas no final de semana, para que a gente possa tirar as grades vergonhosas que estão na escola. Uma prisão. E as escolas estaduais de ensino médio do estado de São Paulo dá vergonha de entrar. Tá certo? Eu fui lá outro dia dar uma aula, conversar com os meninos. Vocês sabem que eu, como candidato, não é tão fácil assim. Eu entrei meio clandestina. E recebi na entrada um S. Eu até pensei, vai ver que eles achavam que era uma Sônia e eu vim como Lisete. Para descobrir que aquele S que eu recebi era a maçaneta da porta onde eu entrei. Isso, e nós conversamos com o diretor, foi uma conversa delicada. Porque eu falei, escuta, mas como assim? Ele falou, não, Lisete, é porque senão os alunos sacodem, arranca a porta, sacode a porta. Mas aí eu perguntei, para entrar ou para sair? Se for para sair, bom. Se for para entrar, e aí ele falou, bom, Lisete, a gente fecha a escola às 7 horas. E eu vou dizer, quer dizer, fechar a escola às 7 horas pontualmente, nós sabemos o que significa. Eu dou aula na USP, na pós-graduação, e obviamente sei que as pessoas não têm condição de chegar às 7 horas, 7h30 começa a minha aula. Eu não posso fechar a porta às 7h30 ou 7h29, porque eu terei metade da classe. Por que o jovem de 14 anos vai ter condições de chegar lá à noite, exatamente às 7 horas? Né? Estou colocando isso porque nós temos uma organização que o PSDB, a gente tem que pensar nisso. 24 anos, nós nunca tínhamos vivido essa história, mas 24 anos de PSDB deu para eles mudarem concepções, deu para eles mudarem ideais. E é muito, às vezes, triste, deu para eles mudarem formação de professores. E eles querem, vocês sabem disso, que nós temos 2 senhoras, a mesma Rose, que nós conhecemos muito bem, e a Guilmar Namo de Mello, que nós conhecemos melhor ainda,